nós já sabemos que a função quadrática, nossa função do segundo grau, tem um formato, tem uma lei de formação, que é essa fórmula bem aqui, y igual a x à segunda mais bx mais c, onde você não pode esquecer, esse a é um número diferente de zero. Você tem que saber também que o gráfico da função quadrática é uma curva chamada de parábola. Não esqueça, gráfico da função do segundo grau é uma curva chamada de parábola. E essa parábola vai ter uma abertura. Essa abertura poderá ser voltada para cima, que nós chamamos de concavidade. A sua parábola poderá ser côncava para cima ou uma concavidade para baixo. Quem vai dizer isso? Vai ser o sinal do A. Isso mesmo, esse número que acompanha x à segunda, que é o nosso A, o coeficiente aqui do termo de segundo grau, ele é responsável por essa informação. Não importa o número, importa o sinal, se ele é positivo ou ele é negativo. Porque olha só, toda vez que o seu A for um número positivo, você está sorrindo. Olha só, quando o A for maior que zero, não esqueça, na matemática, maior que zero quer dizer positivo. Se o A é um número positivo, a abertura, a concavidade para cima está sorrindo. Agora, quando o A é um número negativo, quando o A é um número menor que zero, você está triste, concavidade para baixo. Então, quem me diz a concavidade da parábola é o sinal do A. E o A, não esqueça, é aquele que acompanha x à segunda. Quem acompanha x à segunda, chamamos de coeficiente A. Se ele é positivo, está feliz, concavidade para cima. Se ele é um número negativo, você está triste, concavidade para baixo. Uma outra informação importante é que a sua parábola vai tocar o eixo vertical, vai tocar o eixo das ordenadas. E esse carinha é em cima do C. Esse C aqui, o nosso termo independente, é aonde a parábola tocará o eixo vertical. Isso mesmo, o eixo das ordenadas. Mura, eu gostaria de ver isso em um exemplo. Olha só, eu tenho essa parábola aqui, y igual 4x à segunda menos 4x mais 1, uma função quadrática. Como o gráfico é uma parábola, a gente chama assim, olha, eu tenho aqui uma parábola, e essa nossa parábola aqui, no olhômetro, você tem que identificar, esse é o objetivo da aula de hoje. Você olhar para cá e dizer, isso aqui é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Você olha para cá, professor, eu já sei, o gráfico dessa função é uma parábola. Como A aqui é o número 4, ela vai ter concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Se é positivo, está feliz. Se está feliz, abertura voltada para cima. E essa parábola vai tocar o eixo Y em cima do número 1. Entenda bem, se você imaginar bem aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui um eixo das abscissas, isso aqui é só um rascunho, e aqui o eixo das ordenadas. Aqui a nossa parábola, ela vai tocar no eixo Y, aqui no eixo vertical, em cima do 1, bem aqui é 1. Não esqueça que aqui é um ponto, se é um ponto, quer dizer que o x é 0 e o y que vale 1. Então, não esqueça disso. Aqui é o valor em cima do y que vale 1, mas ponto sempre é casal. Muita gente se confunde nessa hora. Professor, eu não entendi porque o x é 0, porque esse aqui é um ponto vai ser o x e o y. O x aqui, ó, está na direção do número 0, é a origem. Então, x é 0 e o y que vale o número 1. E essa nossa parábola, bem aqui, como o A dela, bem aqui você tem o A. Esse A é um número positivo com cavidade para cima. Então, a sua parábola provavelmente vai ser algo assim, ó. Eu tenho uma parábola que vai ter uma abertura voltada para cima, uma concavidade para cima. Professor, essa nossa parábola, ela toca o eixo X, não toca o eixo X? E isso vai ser a próxima aula que a gente vai conversar, se ela toca ou não toca, que nós chamamos de zeros da sua função tocar no eixo X. Então, já quando terminar essa aula, já assista a próxima aula que eu vou falar sobre o chamado zeros da
função, que é essa historinha aí, toca ou não toca no eixo das abscissas. Olha essa outra parábola aqui, ó. Y menos x a segunda mais 4x menos 5. É importante você recordar da aula anterior que você tem que saber identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A aqui é menos 1, o B aqui é 4 e o C menos 5. Como o A bem aqui é menos 1 e esse A é negativo, ó, o A é igual a menos 1, que é menor que 0. Você está o quê? Triste. Quer dizer que você tem uma concavidade voltada para baixo aqui. E essa nossa parábola vai tocar o eixo das ordenadas em cima do y menos 5. Seria algo assim, ó. Bem aqui você tem o eixo das abscissas, bem aqui o eixo das ordenadas. Aqui vai tocar em cima do y menos 5. Então, bem aqui, mas não esqueça, é ponto. Ponto é assim, ó. X igual a 0 e y igual a menos 5. E essa nossa parábola, como A é negativo, ela tem uma abertura voltada para baixo. Então, ela vai ser algo assim. Ah, mas Mura, será que ela não toca o eixo das abscissas? Isso é a próxima aula que a gente vai saber como é que eu faço para identificar se ela toca ou não toca o eixo das abscissas. O objetivo da aula de hoje é você saber reconhecer se o seu gráfico da sua função aqui quadrática tem um nome, esse nome é chamado de parábola. E essa parábola tem duas informações que você manda bem. Primeira informação, a concavidade. Abertura para cima, quando A é positivo. Abertura para baixo, quando A é negativo. E o toque no eixo das ordenadas, que sempre é em cima do valor C bem aqui. Ah, Mura, se não tivesse C, porque vale 0, vai passar pela origem, ou tocar em cima da origem. Vou te esperar na próxima aula que vamos falar dos chamados zeros da função. Te espero, Rapidola! Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.